Oi, meu povo, tudo bem com vocês? Meu Deus, quanto tempo, hein? Faz um tempinho que eu não apareço por aqui. E muitas coisas aconteceram nesse meio tempo. Tenho muita coisa para compartilhar com vocês, muita coisa aqui dentro do meu coração que eu quero compartilhar com vocês. E hoje o vídeo tá meio sem contexto, viu, meu povo? Eu tava adiando muito voltar pro YouTube, tava adiando muito voltar a gravar os nossos vídeos, os nossos vlogs e compartilhar com vocês a vida, né? Que é o nome do nosso canal, Compartilhando a Vida. Mas decidi que hoje era o dia. E como vocês podem ver, estamos de microfone, então o som dos vídeos vão ficar muito melhores. Como vocês sabem, eu moro aqui do lado de uma avenida, então tem muito barulho de carro, principalmente nos horários de pico. E isso atrapalhava um pouco o áudio dos vídeos. E agora estamos microfonadas. Que chique, né? Comprei esse microfone que deu um trabalho para chegar. Meu Deus do céu. Demorou horrores para chegar. Ficou preso na Shopee. E não chegava de jeito nenhum. E chegou esse final de semana. Na verdade, chegou ontem. E eu falei, já vou estrear amanhã para gravar o vídeo. Então vem comigo nesse vlog. Vamos juntos compartilhar a vida. Vou ver, como eu falei, o vídeo tá meio sem contexto, não planejei nada para esse vídeo, mas vem comigo nesse dia, vem participar desse dia comigo. E é isso, meu povo. Vamos começar arrumando essa cama, arrumando essa baguncinha, depois eu vou tomar café da manhã. Hoje eu estou de home office e hoje é segunda-feira, dia 30 30/7 de 2025. E vamos compartilhar esse dia, vamos juntinho nesse dia. É isso. Louça, muita louça para lavar. Ontem a gente almoçou e aí depois foi descansar um pouco, porque a gente tá vindo de uma rotina que nós estamos trabalhando muito aqui em casa, né? Então, a Dessa levanta muito cedo para trabalhar. Ela geralmente acorda por volta das 3 horas da manhã, às vezes até mais cedo, porque ela carrega cedo, né? Então, é uma rotina cansativa, né? Você não dormir à noite de fato, né? Quando ela chega, ela dorme, mas não é igual. Deixa eu virar aqui que eu acho que tá. Mas não é igual a você dormir a noite toda, né? É diferente. Então, nós estamos ainda nos adaptando a essa rotina doida que a gente está vivendo agora. Eu estou trabalhando muito também. Para quem não sabe, eu sou contadora e estamos aí em meados da reforma tributária. Então, tem muita coisa acontecendo no mundo fiscal e contábil. Ops! E estamos nessa. Então, estou estudando muito, trabalhando muito. Graças a Deus por isso. Minha luzinha de listinha de tarefas, de coisas para não esquecer. E é isso, meu povo. Estamos trabalhando muito. Vou fazer um cafezinho agora. Olha isso, não dá nem para encher a vasilha de tanta louça que tem. Então, ontem a gente não lavou a louça. A gente decidiu que ia almoçar. Então, a Dessa cuidou do almoço, fez o almoço. E depois do almoço, a gente decidiu que ia descansar um pouco antes de ir para o culto. E então dormimos um pouquinho à tarde, por volta. Foi pouco tempo, viu? Não foi nem 2 horas. Descansamos um pouquinho e depois fomos para o culto, louvar e engrandecer o nome desse Deus maravilhoso que nós servimos. E eu queria compartilhar com vocês, enquanto eu faço café, o meu devocional de hoje. Eu tô fazendo o devocional com Milagre Diário. É aqui do YouTube, é da Fabiola Mello. Então, são pequenas ministrações, né, devocionais diários mesmos. E ela fala sobre os milagres diários, né?
os milagres diários. E hoje o devocional estava em Romanos 8:28. Vou ler para vocês. Estamos certos que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme o seu plano. O plano daquele que é perfeito em tudo que faz, né? E eu fiz algumas anotações aqui, né? No devocional, ela comenta sobre como os nossos pensamentos criam ninhos na nossa cabeça, né? Se a gente permitir, né? Então eu fiz algumas anotações. Muitas vezes nos nossos pensamentos, os pensamentos que podem vir à nossa mente, mas é a nossa escolha deixarmos esses pensamentos fazer ninhos na nossa mente, né? Então, muitas vezes a gente alimenta pensamentos, a gente alimenta sentimentos, emoções que não são boas para a gente. E a gente fica ali fazendo ninhos, criando situações hipotéticas na nossa cabeça, né? Ou sentimentos que não são agradáveis ao coração do Senhor. Então Deus nos pede para confiar nele e para que nós nos vejamos como ele nos vê, né? Então o Senhor, ele vê além do que podemos imaginar, além do que podemos sonhar, além dos planos que nós temos no nosso coração, né? Ele sabe de todas as coisas. E conforme eu for compartilhando alguns últimos acontecimentos desde o último vídeo, vocês vão entender o porquê que esse devocional hoje mexeu assim comigo, né? Ele foi profundo no sentido de que eu estava realmente com pensamentos que estavam criando ninhos na minha cabeça, né? Pensamentos que, inclusive, estavam me fazendo não crer nas promessas que o Senhor tinha feito para mim. Então, eu fiz uma anotação que diz assim: não se concentre nas perdas e nas dores. A sua história não é definida pelas dores, pelas suas dores, por aquilo que você está vivendo. Ela é vivida ela é definida da forma como você se vê. Então, comece a se enxergar pela ótica de Deus. Seja portadora da luz de Deus. Então, eu queria compartilhar com vocês esses pensamentos do devocional. Quem quiser escutar, é da Fabiola Mello, chama Milagres Diários. Inclusive, se eu não me engano, tem até um livro. Mas eu tenho acompanhado no YouTube e tem sido uma bênção para minha vida. São palavras de esperança, né? De esperança e fé. Então, compartilhando com vocês, não deixe que os seus pensamentos criem ninhos na sua mente, né? Escolha se ver pela ótica do Senhor, e eu tenho certeza que tudo ficará mais leve. Mais fácil? Talvez não, mas mais leve com certeza vai ficar, porque você está com Ele, com aquele que tudo faz, aquele que tudo é e aquele que tudo sabe, e Ele sabe o que é melhor para nós. Amém? Bora fazer esse cafezinho, tomar este cafezinho, que vai ser maravilhoso, começar o dia, começar a trabalhar. Daqui a pouquinho, às 9, eu inicio o meu expediente do meu trabalho e eu vou compartilhando com vocês o que eu tenho para fazer hoje. Então, ontem, deixei aqui coisas que eu precisava fazer hoje: ir no mercado, cozinhar feijão, descer o lixo, fazer iogurte natural. Quando eu for mostrar o iogurte para vocês, eu falo da receita. Acho que eu já compartilhei aqui alguma vez, ou foi no Instagram, não me recordo. Eu multiplico o iogurte, né? Então, com um potinho de iogurte, eu faço 1 litro de iogurte. E ele já tá ali fermentando no forno. Então, deixei ontem no forno. E quando eu for tirar, eu mostro para vocês. E é isso, meu povo. Bora para esse dia incrível que o Senhor preparou para nós. Gente, vou aqui fazer meu feijãozinho. Vou jogar aqui. Mais uma vez, não reparem na bagunça da louça, né? Já conversamos. Então, deixei esse feijão de molho desde ontem. A gente gosta aqui de deixar o feijão de molho. Tô tirando... Esse feijão não fez muita espuma, gostei dele. Ó, tá de molho desde ontem, quase não fez espuminha. Que é aqueles ácidos, né, que a gente tira, que ajuda na digestão.
Então é muito interessante a gente sempre deixar o feijão de molho, porque aí a gente tem a liberação desses ácidos, que eu nunca lembro o nome, e automaticamente a gente melhora aí a digestão, a nossa digestão. Então fica a dica, deixem o feijão de molho. Então tirei aqui, vou tirar essa água. Oh meu Deus, que zona, Jesus. Mas na hora do almoço eu vou lavar essa luz. Então vou tirar essa água. Ai, tô fazendo mais bagunça. Tudo bem. Vou colocar uma água nova. E colocar meu feijãozinho para cozinhar. E eu gosto de já colocar alguns temperinhos. Fica a critério de cada um. Tem gente que não gosta, gosta de cozinhar ele puro. Mas eu não gosto. Eu gosto de colocar um temperinho. Que eu não coloco alho e cebola. Tá? É a única coisa que eu não coloco. Isso aí eu coloco na hora que eu vou refogar mesmo. Na hora que eu for comer ele, aí eu refogo. Então, vou colocar um pouquinho de colorau, para dar uma corzinha pro nosso feijão. Um pouquinho de tempero de feijão pronto. E um tiquinho de pimenta do reino. Eu tô sem tempero baiano. É o nosso tempero preferido aqui em casa. Mas eu gosto de comprar na feira. A gente não tá tendo tempo de ir à feira. Consequentemente, não estamos tendo tempo de comprar o nosso tempero baiano. Então, vou mexer aqui. Como todo mundo sabe, eu gosto de colocar legumes. A gente não tem o costume aqui em casa de comer legume refogado. Então, eu procuro colocar legumes e verduras na nossa alimentação. Então, eu sempre coloco no feijão. Então, nosso feijão fica um feijão bem nutritivo, né? Então, feijoada de legumes. Eu também gosto de deixar já legumes cortadinhos e congelados. Já mostrei algumas vezes aqui nas compras, né? Quando eu vou fazer. Então, ontem a gente foi no mercado. Eu já comprei. Esse daqui eu já comprei cortado. Ai, meu Deus. Eu já comprei cortadinho. O que que tem aqui? Tem abobrinha, tem cenoura, tem abóbora cabotiá. Tem alguns legumes aqui. Então, esses aqui eu vou colocar aqui. Só que é pouquinho. Então, eu vou colocar também mais um pouquinho de abóbora cabotiá. Eu também já comprei ela assim, ó. Descascadinha. Só uma aguinha nesses que caíram aqui. Então, vai ficar um feijão bem nutritivo, gente. Eu amo. E é uma forma que a gente encontrou de adicionar os legumes na nossa dieta, né? Então, aqui em casa sempre tem legumes no feijão. Sempre. Muito difícil eu não fazer dessa forma. E, como a gente não é de ferro, vai ter uma linguicinha mesmo, né? A gente é dessa. Também já deixo cortadinho, picadinho, para facilitar aqui na hora de... Nossa, fechei muito isso aqui. Para facilitar aqui na hora de preparar, né? De fazer os preparos. Então, eu sempre deixo uma ou duas linguiças já cortadinhas em rodelas, o bacon eu já deixo picadinho nos pedacinhos.
E aí no dia a dia, conforme eu vou fazendo as receitas, eu vou adicionando. Vou colocar umas linguiçinhas aqui para dar um gosto. Aqui tem 1 quilo de feijão, tá, gente? Inclusive, acho que tem bastante aqui para panela. Devia ter colocado um pouquinho menos, mas tá bom. Então, um bequinho, uma linguiçinha para dar um gostinho. O nosso feijão. Fica maravilhoso. Como ele tá de molho 20 minutinhos, ele já vai estar cozidinho, pronto pra gente separar nos potinhos e congelar. E aí eu deixo congelado e conforme vai na semana, conforme a gente vai fazer... Ah, tem abobrinha, chuchu, cenoura, tem bastante coisa gostosa aqui para deixar o nosso feijão top das galáxias. Então, vou fechar aqui a minha panela e colocar o meu feijão para cozinhar. Então, 20 minutinhos aí, já vai estar cozidinha a nossa feijoada de legumes. E é isso. Então, não coloquei cebola, não coloquei alho. Coloco só na hora que eu for temperar mesmo para fazer no dia a dia. E depois que ele estiver cozido, eu separo nos potinhos e congelo. E aí aqui tem 1 quilo de feijão, tem feijão para quase 1 mês aí pra gente consumir. E aí eu fico tranquila de não precisar cozinhar feijão durante todo esse tempo. Paradinha para o horário de almoço agora. E dia de home office, esse horário de almoço eu sempre aproveito para colocar as coisas em ordem. Então, o que eu vou fazer agora? Vou terminar as minhas obrigações. Feijão cozido, delicioso, maravilhoso, ficou uma delícia feijão. Esqueci de gravar, já guardei, já congelei, já coloquei para congelar nos potinhos. Agora eu vou mostrar para vocês o iogurte. Ai. Então eu fiz ele ontem à noite e agora eu vou ver como ele ficou. Gente, ficou maravilhoso. Olha isso aqui. Olha esse iogurte. Ficou maravilhoso. Então, o que eu fiz? Depois eu gravo fazendo para vocês aqui esse. Ontem eu acabei esquecendo de gravar. O que eu fiz? 1 litro de leite, fervi o leite. Depois que o leite estava fervido, eu esperei ele ficar morno a ponto de eu conseguir colocar o dedo e ficar uns 10 segundos, sabe? Que é aquele quentinho, mas não fervendo. Você consegue, né, aguentar a temperatura ou colocar a mão assim na vasilha e permanecer com a mão. Então ele tá morno, o leite tá morno depois de fervido. Após fazer isso, eu misturei um copinho de iogurte natural. Vou colocar aqui para mostrar para vocês. Eu gosto desse iogurte, que ele é só 2 ingredientes, né? Então, leite mais fermento. Então, eu jogo um potinho desse dentro, misturo, coloco, tampo, fecho. Eu sempre embrulho em algum papel, vocês viram que estava embrulhado em uma toalha. No papel não, né? Em um tecido. E deixo no forno de um dia para o outro. Então, agora, ó, ele ficou em média, acho que umas 14 horas, 12 horas dentro do forno. Então, agora é só colocar na geladeira e ele tá pronto para consumir. E aí, a gente usa para comer com frutas, né? Tem gente que gosta de colocar leite em pó, leite ninho, e aí ele fica mais consistente ainda. E ele fica mais parecido com grego, iogurte grego, sabe? Mas eu não gosto. Eu gosto dele bem natural mesmo, sem outros aditivos. Só o próprio iogurte. Então, por isso que ele fica
mais fininho, assim, né? Mais... não fica tão grosso, né? Então agora ele tá pronto para consumir, aí eu deixo na geladeira e na semana a gente come com fruta, eu faço smoothie, né, com morango congelado, enfim. Billy ama iogurte, então ele já tá aqui do meu lado, achando que ele vai comer, mas ele não vai comer. Eu vou colocar na geladeira. Mais tarde eu vou comer iogurte com fruta, que eu tenho aqui um potinho aberto, e aí eu dou para ele. E receitinha de iogurte pronta para a semana, para a gente consumir durante a semana. E agora eu também vou almoçar. Então, mais um check aqui nas minhas obrigações de hoje, que eu anotei aqui para eu não esquecer. Eu vou almoçar também agora. Já tenho aqui uma marmitinha com arroz e feijão. Vou fazer a mistura dessa semana, que vai ser franguinho cozido, e lavar esse mundaréu de louça. E é isso, meu povo. Bora organizar. Função dos temperos. Então já estão aqui congeladinhos, cebola roxa picada e congelada e alho picado e congelado. Então tem 1 kg de alho picado e congelado, que agora eu vou quebrar para deixar prontinho pra gente usar durante a semana, né, durante o mês. Bastante, eu não sei se eu tenho um pote que vai caber todo. Esse potinho de sorvete. Vou colocar um pouquinho no potinho de sorvete, acho que a cebola cabe um pequenininho. Gente, olha isso, ó. É só quebrar assim. E fica os tabletinhos prontos pra gente utilizar na hora de fazer a comida. É maravilhoso. Olha, isso aqui é a salvação. Chega com pressa. Ah, vai fazer um arroz. Tacou na panela, já era, gente. Aqui, ó. Sem segredo, sem trabalho, sem... Ó. Você tem um trabalho na hora de fazer. Ah, e tem outro detalhe, tá? Eu sou muito Nutella, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu já compro o alho descascado. Então, assim, fica a critério de cada um, né? Você pode comprar o alho e descascar. E eu já fiz isso também. Comprei o alho, descasquei. E aí, pra facilitar
facilitar, você deixa o alho de molho 20, 30 minutos antes de você fazer, rapidinho você descasca. Mas eu sou Nutella, eu gosto de praticidade, então eu não faço isso. Eu compro já 1 kg de alho descascado no mercado, tem. E aí bato no triturador, coloco assim nos saquinhos, faço, né, os cortezinhos para facilitar na hora de quebrar e ele ficar assim, né, os quadradinhos mais fáceis da gente utilizar, né, uma quantidade mais fácil aqui. Se eu preciso de mais alho, eu coloco mais de um quadradinho, tá tudo certo. Mas fica a critério de cada um, né? Se você quiser comprar aí e descascar, sai mais barato, inclusive. Porque, inclusive, geralmente eu pago em 1 kg de alho 23, 25 reais. Tava 31 reais o quilo do alho. Achei bem caro, mas como eu não ia ter tempo de descascar o alho e eu não queria ficar descascando o alho todos os dias, foi o jeito de pagar 31 reais. E agora a cebola. Só que eu acho que está grande. Acho que vai comer dentro desse aqui. Ai, caiu. Tá intrometida. Já vai vir aqui com essa conversa. Deixa eu... Cebola é um pouquinho mais difícil de quebrar, mas também nada... Ih, vai caber não. Vou pegar um maior. Na verdade, acho que eu vou nem aquele não serve. Tem dois. Cebolinha. Agora a gente tem alho e cebola bem prontinho, bem facinho para fazer comida. Eu uso in natura, alho é muito difícil mesmo eu usar alho in natura. Cebola sim. Ai meu Deus, peguei água. Cadê a tampa dele? Ai, Deus. Cebola sim. Cebola a gente gosta de deixar umas naturais, né, na geladeira pra utilizar. Às vezes vai fazer um bife, alguma coisa assim, que quer uma cebolinha em cima, né? Algo mais específico assim, então a gente prefere ter in natura. Mas pra comida do dia a dia, refogado, legumes, todas essas outras coisas, nós utilizamos esses congelados, tá? E então agora guardar, e eu tenho o tempero prontinho pra utilizar durante uns 15 dias, eu acho. Cebola não sei, porque eu uso bastante, mas alho tem pra bastante tempo pra fazer as comidinhas da semana.
povo, voltei 7h30 da noite. E eu já tinha gravado o encerramento desse vlog, só que eu esqueci de ligar o microfone e o vídeo ficou mudo. Então bora lá, 7h30 da noite, acabei de encerrar o meu expediente de trabalho. Já dei uma organizadinha em algumas coisas que estavam aqui, já tirei as minhas plantas para regar, porque elas estavam precisando. E então já tirei elas, então vou deixar, já reguei, vou deixar elas até amanhã e amanhã eu volto elas pro lugar novamente. Dá tempo delas escorrerem, respirarem, estarem juntinhas ali, para eu colocá-las no lugar amanhã novamente. Já cozinhei frango para colocar nas marmitas da semana, então agora eu vou terminar de arrumar as marmitas da semana, já vou deixar o nosso café da manhã pronto de amanhã, então pãozinho, frutinha, pra gente levar pro trabalho amanhã e ter uma alimentação saudável durante o dia. Isso ajuda muito a gente, não comer besteira na rua, quando a gente tem as coisas em casa. Já vou estrear o iogurte que eu fiz hoje, compartilhei aqui com vocês. E é isso, no mais, terminar de vencer essa louça, que eu lavei na hora do almoço, mas já tem mais louça aqui pra lavar, porque louça se multiplica, né, meu povo? Então, você termina de lavar e daqui a pouco já tem louça de novo pra lavar. E é por isso que eu preciso de uma lava-louça urgente. Então, vou terminar de organizar essas coisinhas pra descansar, porque amanhã tem mais. Outro ponto também é que, devido a algumas coisas que aconteceram, eu ainda não consegui voltar constante pra academia. Hoje eu perdi a hora, tava frio e eu não lembro nem de ter desligado o despertador, só sei que acordei 7h pouco da manhã e pensei, poxa, perdi o horário, ai que pena, né? Brincadeiras à parte, preciso voltar pra academia porque me faz muito bem psicologicamente, os exercícios físicos me ajudam muito, então amanhã eu vou pra academia, eu prometo. Eu prometo pra mim mesma que eu vou pra academia. Então é isso. Como eu disse no vlog de hoje, no início do vlog de hoje, esse vlog não tinha um contexto, não tinha uma pauta. Eu só compartilhei a minha vida com vocês, compartilhei o meu dia com vocês. E eu queria saber o que vocês querem ver aqui nesse vlog, o que vocês querem que a gente compartilhe aqui. Tem muita coisa para compartilhar, então o nosso dia, dicas de organização, dicas de organização para facilitar a alimentação, como é que eu faço para facilitar a nossa alimentação, para que a nossa alimentação seja mais saudável, tudo isso eu vou compartilhar. Já vinha compartilhando muito mais no Instagram do que aqui no YouTube, e agora eu vou intensificar aqui o compartilhamento das diquinhas do dia a dia. Então vai ter dica de organização, vai ter o nosso dia, vai ter aventura com a gente, as nossas loucuras, vai ter devocional, vai ter muita coisa aqui. Então deixa aqui embaixo nos comentários o que você quer ver nesse vídeo, além de falar com vocês daqui a um tempo, não prometo agora, preciso de um tempo para conseguir falar melhor disso. Mas também vai ter assuntos sobre fertilização in vitro, sobre como é que está sendo, como é que está o nosso processo. Tudo isso eu vou compartilhar aqui com vocês, porque tem pontos muito importantes que nós vivemos recentemente que eu quero compartilhar, porque eu fiz muitas pesquisas aqui no YouTube para determinados assuntos e eu vi que tem vídeos muito antigos sobre o assunto, eu não encontrei vídeos muito recentes. Então eu vou trazer aqui essas informações para vocês, então fiquem aí atentos que logo logo vai estar aí essas informações. Deixa eu só estar um pouquinho melhor para conseguir compartilhar isso com vocês. E é isso, meu povo. Estamos aqui mais um dia compartilhando a vida com vocês. Não deixe de curtir, compartilhar com alguém que gosta desse tipo de conteúdo. Gruda aqui na gente, comenta aqui embaixo e se inscreva no canal. Que essa noite seja abençoada. Se for dia, se você estiver assistindo esse vídeo durante o dia, que o seu dia seja abençoado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.